Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Domingo, 25 de outubro de 2020. Em Minas Gerais, temperatura amena e muita chuva. Boa noite a todos. Boa noite, Rose. Boa noite, Dr. Marcelo. Boa noite, Ana Clara. Hoje nós vamos falar do benefício assistencial ou benefício de prestação continuada oferecido por nossa boa e velha Previdência Social. Boa noite, Tatiana. Eu sou José Fernando Pinto, sou advogado, poeta e colaborador do canal Mente Quântica. O canal Mente Quântica prima por oferecer aos seus seguidores conteúdo rico em informações com a finalidade de agregar a todos a possibilidade do crescimento e a expansão da mente. O canal oferece as lives transformadoras, práticas de meditação, yoga, mindfulness, psicologia, constelações familiares, terapias, dicas de leitura, música de qualidade e aos domingos, encerrando a semana, um pouco de informação jurídica com o Dr. Marcelo Tassinari, advogado e professor de Direito Previdenciário. Eu quero uma vez mais agradecer à idealizadora do canal, Kênia Bastos, pela capacidade em reunir todo o conteúdo e pela oportunidade de poder colaborar com o canal. Agradecer ao meu parceiro, Dr. Marcelo Tassinari, pela disposição do seu tempo para esclarecer aos domingos à noite dúvidas dos seguidores. E agradecer a cada um de vocês, que é o real motivo da existência do canal e desse bate-papo previdenciário. Quero ainda lembrar a vocês da Rádio Canal Mente Quântica. Baixe um aplicativo na loja de apps e tenha acesso à programação de qualidade 24 horas por dia. Bom, então, para iniciar, vou pedir a todos vocês que enviem aos seus amigos esse aviãozinho no rodapé do telefone e convide-os a participar conosco desse bate-papo. Antes de chamar o Dr. Marcelo, eu inicio com o nosso texto semanal, que hoje se chama O Livro Sobre Nada. É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez. Tudo que não invento é falso. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Tem mais presença em mim o que me falta. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Sou muito preparado de conflitos. Não pode haver ausência de boca nas palavras. Nenhuma fique desamparada do ser que a revelou. O meu amanhecer vai ser de noite. Melhor que nomear é aludir, e verso não precisa dar noção. O que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogismo. Meu avesso é mais visível do que um poste. Sábio é o que adivinha. Para ter mais certezas, tenho que saber de imperfeições. A inércia é meu ato principal. Não saio de dentro de mim nem para pescar. Essa obra de arte é do grande Manuel de Barros, falando da importância dos detalhes e da humanidade da poesia. Dr. Marcelo Tassinari, por favor, junte-se a nós nessa noite de domingo. Estamos aguardando o senhor. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. E o senhor, como é que está? Tudo tranquilo, áudio chegando bem, vídeo chegando bem? Sim, excelente aqui para mim. Então na semana passada, rapaz, eu não sei o que aconteceu, depois que eu salvei o vídeo, que eu percebi que o meu vídeo não estava bom. Dei umas mexidas aqui hoje para ver o que acontece, tá? Mas coisas do Instagram. Tá? Não, o senhor está bem, tá ótimo.
Às vezes é só a questão do próprio fluxo de internet também, né? Que não É, prejudica. é verdade. Mas e aí, tudo tranquilo com o senhor? A semana foi de muito trabalho, eu percebi, o senhor tem envolvido com os cursos? Muito trabalho, muita aula, muita troca de ideias. Segunda e terça foi curso pela escola Prioritar. Quarta-feira eu fui aluno, né, no curso da ESA, da OAB aqui no Rio Grande do Sul. E sábado de manhã agora eu tive o encontro do grupo de estudos previdenciários. E é assim que a gente forma o conhecimento, né? É Sim, trocando ideias, é ouvindo, é respondendo as perguntas dos nossos internautas aqui, né? Pessoal do sim. Instagram. É assim que a gente vai formando conhecimento. E vai distribuindo ele também. E o direito é uma ciência viva, mas o direito previdenciário, ele muda toda hora, né? É complicadíssimo isso, tem que estar É atento. interessante porque o direito previdenciário, desde o final do ano passado e agora com a pandemia, ele está um organismo vivíssimo. Vivíssimo. Todo dia tem Nós novidades. até já comentamos isso em outra live. Aconteceu até da Previdência lançar uma regulamentação na segunda e revogar na quinta. É, a coisa está complicada. Tá difícil Bom, de adivinhar. mas esse tema de hoje é um tema interessantíssimo, né? O benefício assistencial, que é uma coisa que não é do conhecimento de todos que possuem o direito, né? É um conhecimento meio atravancado para muita gente. As pessoas confundem um pouquinho o benefício assistencial com a aposentadoria por idade. E existe um erro É, absurdo aí. é bem comum acontecer isso. Bem comum mesmo. Quantas vezes já não chegaram nos escritórios de advocacia pelo país, aí às vezes alunos nas aulas também. Ah, mas a vizinha da minha mãe nunca pagou a previdência e se aposentou por idade. Na verdade, Sim, não é uma aposentadoria por idade. Muito embora ela receba do INSS, né, ela é um benefício assistencial. Tanto que ele não tá nem ele não faz parte nem da legislação do INSS, né? Ele está numa legislação avulsa, ele está na isso. legislação, na lei orgânica da assistência social. Por isso que alguns chamam o benefício de prestação continuada, né? Chama de BPC, outros chamam de LOAS, porque faz parte da lei orgânica da assistência social. Né? Então, por isso que a gente costuma colocar ali, é o BPC, é o LOAS, né? Na verdade, é o benefício assistencial, a princípio dirigido à pessoa com idade maior de 65 anos e à pessoa com deficiência. Isso. Então, Marcelo, eu não sei se o senhor percebeu, mas tem uma diferença no Instagram hoje que os comentários não estão sobrepondo a imagem. Parece que houve uma atualização aí, o título está lá no topo, e ele não. Então, hoje nós vamos manter os comentários, tá? É Então, eu verdade, peço. né? É verdade, está diferente, né? Os comentários não estão sobrepondo, então a gente pode Isso. manter. Isso. Então, eu peço aí aos seguidores que quem tiver alguma dúvida com relação aos temas, por favor, pode enviar nos comentários. Envie para os seus contatos, para os seus amigos o aviãozinho e os convide para acompanhar conosco esse bate-papo previdenciário sobre o benefício assistencial. E eu vou É, começar. Não, por favor, doutor Marcelo. não, eu ia dizer, né? Vamos aproveitar assim, ó, tirar suas dúvidas, né? Qual é a Isso, diferença da aposentadoria por idade? Precisa ser inválido, é deficiente? Vamos lá, vamos tirar. Precisa ter contribuição? Não precisa? Né? exato. A Vamos questão aproveitar para tirar da dúvidas. renda familiar, exatamente. Vamos aproveitar Vamos tirar as e tirar dúvidas. as dúvidas. Nós estamos aqui para isso. Eu e o meu amigo poeta. Então vamos lá. Então, para início de bate-papo, para início de conversa, o senhor já falou aí o que, que significa, o que, que é, mas eu vou fazer uma pergunta aqui que muitas pessoas me perguntam. Qual a duração do benefício da assistência social, do BPC? Bom, essa é a primeira pergunta-chave. Assim, ele é diferente de uma aposentadoria por idade. A lei previu que ele fosse revisto a cada 2 anos. Tá? Aí o senhor pode me dizer, outros colegas podem dizer, outros
outras pessoas que eu recebo. Ah, mas eu recebo há 6, 7, 8 anos, nunca me chamaram para uma revisão. A lei prevê essa revisão a cada 2 anos. E agora com esse link com o cadastro, né, do CRAS, né, com o CAD único do governo, né, provavelmente o INSS cada vez mais vai usar desses dados do CAD único, né, para revisar o benefício assistencial. Já aconteceu um caso aqui na região, tá? A família foi ajustar o CAD único para encaminhar o auxílio emergencial e não o assistencial, já tinha alguém, né, um idoso, recebendo o assistencial, o LOAS na família, né, o BPC, o LOAS na família. Eles foram mexer no CAD único, isso interferiu no benefício, o benefício acabou sendo suspenso. A idosa, a assistida, né, foi chamada à Previdência para justamente ajustar a situação financeira, né? Porque foram fazer o ajuste no CAD único para alguém da família receber o auxílio emergencial, acabou produzindo efeitos no LOAS dessa pessoa. Então, assim, a princípio a lei fala numa revisão a cada 2 anos, tá? Mas esse benefício ele pode ser revisto sempre que for modificada a alteração de renda do grupo familiar, sempre que for modificado o grupo familiar, tá? E cada vez agora mais eu vejo que cada vez que o segurado, ou o assistido, ou a família for alterar o cadastro lá no CAD único, lá no CRAS, né? Lá na assistência social, for retificar o cadastro da família, pode sim causar uma revisão no benefício. Uma revisão que o INSS, nos processos desses casos, quando mexe na renda familiar, o que ele faz primeiro? A primeira coisa que ele faz é interromper o pagamento, né, suspender o pagamento, para a pessoa fazer as suas justificativas, apresentar a sua defesa. É a forma mais rápida de chamar o segurado, suspendendo o benefício dele. No outro dia ele está na porta do INSS. É a forma mais rápida, né? Como normalmente o endereço não está ajustado, alguma coisa assim, suspende o benefício, no outro dia o segurado está no INSS. Sim. Ou vai ligar para o 135, ou vai baixar o aplicativo, vai perguntar para ver o que houve, né? Normalmente, com as agências, quando as agências estavam fechadas, os segurados só tinha a alternativa de ligar para o 135. Só tinha essa alternativa, né? E agora, com as agências reabrindo, o segurado vai provavelmente, o assistido nesse caso, né, que é a pessoa que recebe um benefício assistencial, lembrando, né, ele não é um benefício previdenciário, ele só é pago pelo INSS, o INSS paga esse benefício, mas esse dinheiro, inclusive, sai do orçamento da União, não do orçamento do INSS. E ele é um benefício assistencial, ele é para quem não tem direito a um benefício previdenciário. Quem não era segurado, quem não contribuiu ou contribuiu de forma insuficiente, né? Até voltando àquela conversa ali no começo da nossa live. Tem a minha vizinha pagou uns 2 anos de INSS só e se aposentou. Olha, ou ela está recebendo um benefício assistencial, por quê? Porque a aposentadoria por idade exige 180 contribuições mensais. Pode ter sido feitas essas 180 lá na década de 70, 80, né? Na década de 80, 90, lá nos anos 2000, no comecinho, não tem problema. Mas exige 180 contribuições mensais. Ou está recebendo um benefício por incapacidade, né? Pagou 12 parcelas e sobreveio uma incapacidade, a pessoa recebe. Agora, se não é um nem outro, não, é uma aposentadoria, sim. Aí você vai descobrir, a pergunta que você faz para descobrir se ela não... Pergunta se ela tem 13º. Se ela não tem 13º, não é aposentadoria. Porque o benefício assistencial, ele tem por natureza, lá no artigo 20 da Lei Orgânica, né? É uma lei de 1993, na verdade. Foi aperfeiçoada ao longo dos anos, mas é uma lei de 1993. Lá no artigo, é um benefício para garantir um salário mínimo para o idoso ou para o deficiente que não tem condições de prover o seu sustento.
ou de tê-lo provido por sua família, né? Por isso a importância da renda familiar. Sim. Eu quero registrar, me lembrei aqui agora, eu conheço o caso de um colega que foi procurado por um segurado que recebia o benefício há muitos anos e tinha direito de aposentar por idade, né, porque já tinha mais de 180 contribuições há mais de 20, 25 anos, e procurou um advogado porque deixou de receber o benefício. Quer dizer, uma falha enorme aí do sistema, né, do INSS, que poderia tê-lo aposentado há mais tempo. Mas acontece. O senhor sabe que aqui no Sul aconteceu uma situação semelhante e a pessoa requereu um benefício assistencial e foi concedido. Depois de algum tempo, talvez até num processo desses de revisão, foi avaliado as condições dele e viram que, em verdade, ele teria direito, já no primeiro requerimento, ele teria direito a uma aposentadoria por idade. E aí um colega que fez o trabalho para ele, fez a aposentadoria por idade, fez uma ação contra o INSS para buscar a concessão da aposentadoria por idade desde o primeiro requerimento de LOAS, né, de BPC. Aí você vai dizer assim, olha, não tem grande diferença, o benefício era de valor mínimo igual, mas tem, a cada ano ele perdeu o 13º. E aí, como esse benefício já tinha sido concedido há pelo menos 6 anos, ele conseguiu o 13º dos últimos 5 anos. E hoje em dia, a salário de 1.045, isso aí ultrapassa R$ 5.000. Faz muita diferença para o segurado. Dá em torno de R$ 5.200. É aquilo que o senhor falou na semana passada. Por mais que daqui a pouco para o colega não tenha dado grandes frutos, grandes honorários, mas para quem recebe 1.045, descobrir que tem mais 5.000 no cofre lá, faz toda a diferença, né, na vida de um segurado desse. Né? Mas falando disso, queria que o senhor falasse para o pessoal um pouquinho sobre a questão da renda. Da renda de, né, 1/4 de salário per capita, como é que funciona isso na hora que eu vou solicitar um benefício assistencial? Como é que se apura a renda familiar? A princípio, a legislação fala em uma renda que não pode ser superior, né, a 1/4 do salário mínimo. Hoje, 1/4 do salário mínimo dá em torno, renda familiar per capita, em torno de R$260, mais ou menos, né? R$260. Então, é uma renda per capita. Como é que funciona? Você pega todas as pessoas do grupo familiar, né? E divide, vê quem tem renda, seja ela de aposentadoria, seja ela salarial, e divide pelo grupo familiar. Tá? Algumas rendas não entram nesse cálculo. Por exemplo, vamos supor que nessa residência sejam 2 idosos. E um deles já recebe um benefício assistencial. Tá? Um deles já recebe um benefício assistencial. A renda desse benefício assistencial, ela não entra no cálculo da renda familiar. Ela é desconsiderada do cálculo da renda familiar. E a jurisprudência, ela avançou no seguinte sentido. Se um benefício assistencial no valor de um salário mínimo, nenhum benefício no Brasil é inferior a um salário mínimo, né? Nenhum benefício substitutivo de renda. Se o benefício assistencial no valor de um salário mínimo não entra no cálculo, a jurisprudência evoluiu para que aposentadorias no valor de um salário mínimo também não façam parte do cálculo da renda familiar. Também sejam desconsideradas. Houve algumas teses, inclusive, que, por exemplo, se uma pessoa recebesse uma aposentadoria de R$1.600, descontar o 1.045 e considerar só os 600 no grupo familiar.
Na verdade, essas teses não vingaram, mas o que vingou mesmo, então, é assim: o benefício previdenciário de valor mínimo também é desconsiderado do cálculo da renda familiar. Então, se um casal de idosos, né, normalmente o marido é mais velho, ele se aposenta por idade antes e se aposentou por idade com salário mínimo. E aí a esposa dele alcançou a idade de 65 anos e pôde também fazer o pedido de benefício assistencial. No texto frio da norma, ela não poderia, porque você pegaria a renda de 1.045 do aposentado, do marido aposentado, dividiria por dois, é só o casal na casa, dividiria por dois, e essa renda ficaria maior que um quarto do salário mínimo. Mas justamente porque a ideia, o princípio da Lei 8742 de 93 é conceder um benefício de valor mínimo para cada idoso no grupo familiar, né? A ideia dele é justamente o seguinte: não, se o princípio é que cada idoso tem o seu benefício de valor mínimo, então não vamos desconsiderar, vamos desconsiderar, ao contrário, vamos desconsiderar a renda de salário mínimo e vamos conceder um benefício para essa idosa. Aí fica o senhor aposentado por idade recebendo 1.045 e ela recebendo um benefício assistencial de 1.045. Mas a renda funciona assim. Você, e hoje e atualmente, como é que se define essa renda? É lá no cadastro único, que é o requisito para requerer o benefício assistencial hoje, é ter o cadastro único do grupo familiar atualizado. Então, se a família quer receber, mas a gente não quer saber de Bolsa Família e outras coisas, não. Mas se tem um idoso ou tem um deficiente que vai ter que. Tem um idoso ou deficiente que pretende esse benefício assistencial, a família vai ter que ir ao CAD único e atualizar o seu cadastro. E aí, Hoje é requisito, né? não adianta omitir renda, viu, gente? Se tem renda previdenciária, ela vai aparecer no sistema. Sim. Então, isso é importante. O cadastro hoje, no CAD único, é requisito para acessar o benefício assistencial. Uma outra pergunta muito comum, doutor Marcelo. Eu posso cumular, né, o benefício assistencial com outro benefício? A pessoa que recebe o assistencial acumular mais um benefício. Não, porque na verdade, se ela receber um benefício da Previdência Social, ela não vai ter direito ao benefício assistencial. Se ela receber um benefício previdenciário, ela não tem direito ao assistencial. E aí surge uma dúvida interessante. E se ela recebe aquele auxílio acidente, que é o complementar de renda, que esse pode ser inferior ao salário mínimo? Como é que faz? Só tem uma forma. A pessoa, para receber o LOAS, vai ter que abrir mão desse benefício de auxílio acidente. Tá? Porque se ela estiver recebendo um benefício previdenciário, ela não pode receber um benefício assistencial. Mesmo que esse previdenciário não seja substitutivo de renda, ou seja um auxílio acidente, que é complementar, e mesmo que ele seja inferior ao mínimo. Porque, a princípio, a exceção do salário família, o benefício o único benefício que pode ser inferior ao mínimo é o auxílio acidente, que é complementar de renda. Gente, não é o auxílio doença acidentário, nem a aposentadoria por invalidez acidentária. O auxílio acidente é um benefício complementar de renda para quem pode continuar trabalhando, mas tem uma redução de capacidade. E se ela estiver recebendo esse menor que o mínimo, ela vai ter que optar. Mas normalmente quem recebe um auxílio acidente tem qualidade segurado, tem contribuição mensal, normalmente acaba se enquadrando numa aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Então, se a pessoa ganha um benefício previdenciário, recebe pensão por morte, que é mais comum, né? A viúva recebe pensão por morte, mas não é aposentada. Ela não pode pedir o LOAS. Ok. Outra pergunta. Eu posso trabalhar
e continuar recebendo benefício assistencial? Ó, mas Bom, veio um comentário aqui, ó, um comentário aqui do Io Jesus. Acho isso um absurdo. O pobre tem que morrer mesmo. Na é, verdade, assim, nós entendemos a revolta, mas é porque são regras. É uma legislação e algumas coisas têm que existir. Tem que ter critério. eu digo para vocês que eu me sinto desconfortável em relação à questão do auxílio acidente. Eu me sinto desconfortável porque a pessoa não recebe um benefício de valor mínimo e vai ser obrigada a desistir de um direito, porque ela tem direito ao auxílio acidente. O profissional aconselhar um segurado a fazer isso é complicadíssimo, né? Aconselhar Não, abrir mão desse é benefício muito é absurdo. complicado. É muito complicado. É muito complicado, porque o que que acontece? A pessoa tem que renunciar a um direito. Não é simplesmente, tá, eu vou pedir esse enquanto eu ganhar, eu não quero receber o outro, não. O requisito para você começar a receber o assistencial é desistir do auxílio acidente. Então é bem complicado isso, bem complicado mesmo. Mas dentro da outra hipótese, né? Se ela já tem um benefício, tá? A viúva que tem a Pensão. aposentadoria, né? A pensão, ela não pode pedir o assistencial. Ela não pode, porque também teria que abrir mão, e aí não tem razão nenhuma abrir mão, porque a pensão por morte, por enquanto, e até uma nova reforma, não será inferior ao mínimo, não será inferior ao mínimo, e tem 13º salário. Né? Sim. E tem uma questão que ela não vai ser revista. Né? Ela não vai ser revista daqui a 2 anos, como prevê o LOAS, né? Ou a cada movimentação do CadÚnico. É, Concedida a pensão por morte, ela só vai ser cancelada por uma irregularidade, né? Ou por uma ausência de documentação comprobatória do direito. No mais, ela não, a pensão por morte, ela ela se torna permanente, né? sim. Eu tinha falado antes com o senhor a respeito do segurado que está recebendo o benefício assistencial trabalhar. Ele está recebendo, Ah, é ele verdade, consegue é um verdade. trabalho. É verdade, é verdade. Se ele consegue um trabalho a partir do momento que entrar o primeiro salário de contribuição dele na Previdência Social, o benefício também é cessado. O benefício assistencial é cessado. Se ele tiver uma fonte de renda, se ele tiver uma fonte de renda, o benefício dele é cessado. E aí nós temos alguns problemas a partir da reforma trabalhista, né? Que é o trabalho intermitente. Eu não sei como é que está em Minas Gerais. Nós temos algumas lojas de shoppings aqui fazendo contratação de quinta de noite a domingo. E aí a pessoa não recebe um salário, tem uma renda inferior ao mínimo. E isso, por exemplo, vai impedir ela de ter acesso ao benefício assistencial, tá? Ao benefício ou ao benefício de prestação continuada, né? Da lei orgânica da assistência social, o LOAS, o BPC, o LOAS, e no futuro vai causar problemas na aposentadoria dela, porque ela vai ter que complementar esses salários até o mínimo. Né? Aí você pensa assim, hoje, até a lei diz que o empresário tem que orientar o seu trabalhador, que quando ele recebe menos que o mínimo, tem que orientar, olha, tá até o final do ano, tu tem que complementar essas contribuições aqui e fechar no mínimo, senão não vai contar para a tua aposentadoria. Situação E como complicada. é que tu faz? A pessoa recebe menos que o mínimo, dizer para ela que além de ela receber menos que o mínimo, ela tem que usar uma parte daquele salário baixo para complementar a contribuição previdenciária. É revoltante. Essa E, flexibilização aí foi cruel, né? E aí a pincelada de crueldade da reforma foi declarar que a contribuição inferior ao salário mínimo não será computada.
não será computada nem para efeitos de carência. E o problema é que o segurado vai descobrir isso na hora de pedir a aposentadoria. Ele só vai descobrir isso lá no final da vida profissional. Nos processos de aposentadoria agora que tem acontecido, tem aparecido bastante, tá? E o INSS gerou guias essa semana. Tem algumas que são pouquinhas. Uma deu R$ 115, outra deu R$ 529. Mas eu teve uma guia que já veio com mais de R$ 4.000. Aí já começa a pesar, entendeu? Já começa a pesar. Mas eu recebi um questionamento há um tempo atrás de um segurado que tinha uma pessoa na família que recebia o LOAS, mas ele queria abrir um MEI, um microempreendedor individual. E a consulta foi justamente essa. Eu posso? Isso está muito complicado, não tem sentido. Ah, não, mas o MEI... Começar a fazer contribuições. Começar a entrar as primeiras contribuições, o sistema, a princípio, deveria cessar o benefício automaticamente. Aí vamos dizer assim, mas não cessou, estou pagando e não cessou. Sim, mas uma hora vai cruzar a informação e o INSS vai entender que você está de má fé e vai pedir de volta todos os pagamentos depois da primeira contribuição do MEI. Sim. Então, é sempre importante essa consulta profissional, né? Essas informações são fundamentais. O que acontece, em verdade, né? Esse benefício é justamente para quem não tem condições de se manter de forma alguma. E já está com idade avançada ou está com uma deficiência. Ou deficiente. Então, na verdade, isso é para... Tanto que o critério, se falava antes de um critério de miserabilidade. Aí até tiraram essa palavra para tirar. Não se fala mais em miserabilidade, mas se fala em baixa renda. Né? Mas antigamente não, deixa eu até olhar bem aqui, até 2015, não, até 2020, até a Lei 13.982 de 2020, se falava, o diploma legal falava em miserabilidade, agora não, agora ele fala de baixa renda. Fala em baixa renda. Ok. Doutor Marcelo, se o meu benefício foi negado, eu posso procurar a via judicial? Se tiver enquadrado o critério de baixa renda, se tiver enquadrado o requisito etário de 65 anos para o homem e para a mulher, aqui não há uma diferenciação, tá? Não é uma aposentadoria por idade, é um benefício assistencial para o idoso maior de 65 anos. Tá? E se houver enquadramento, se o grupo familiar tiver uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, pode procurar. O que é comum acontecer ao INSS? Tá? É comum o INSS identificar que existe uma outra renda, por exemplo, uma outra aposentadoria paga a um membro do grupo familiar no valor de um salário mínimo e não excluir essa renda. E aí a pessoa tem que conseguir isso através de um provimento judicial. Outra questão também é, às vezes, na hora da avaliação da deficiência. O INSS faz a avaliação e diz que enquadra o grupo familiar, mas não entende que ele seja uma pessoa portadora de deficiência, uma pessoa com deficiência. Aí se vai ao judiciário discutir a deficiência. E eu já tive processos de todos os tipos, para discutir a renda, para discutir a deficiência, para discutir a renda e a deficiência, que por mais incrível que possa parecer, eu já tive um processo para discutir a idade. Tá? Que eu não sei por que cargas d'água o INSS cessou um benefício dizendo que a pessoa não tinha idade mínima. E aí nós fomos olhar, conforme o documento de identidade da pessoa, tinha idade. Na dúvida, mandei buscar uma segunda via da certidão de casamento, confirmou a idade. Eu não sei o que aconteceu aqui. Como a pessoa nos procurou já com o benefício cessado e passados os 30 dias, a gente fez uma ação judicial.
até poderia ter feito um pedido de revisão, porque não cabia mais o recurso administrativo passados os 30 dias. Lembrando que os prazos previdenciários no INSS são 30 dias corridos, no judiciário seriam 30 dias úteis, mas na via administrativa, no INSS, são 30 dias corridos. Passados os 30 dias, poderia ter feito um pedido de revisão. Mas nós, lá no escritório, optamos pelo ajuizamento da ação, comprovada a idade. Aí o magistrado não deu a liminar, porque queria que se comprovasse o requisito etário, fez perícia social, queria que se comprovasse o requisito da renda familiar, né? O que não era objeto da lite, mas o magistrado quis, vamos conferir a renda, então. Aí conferiu, fez a perícia social, confirmou, e no fim, ao cabo, o benefício foi restabelecido e foi pago os valores devidos desde a data do indevido cancelamento. E, infelizmente, o judiciário ainda tem restrição a condenar em dano moral, tá? Eu entendo que, nesse caso, como a assertiva do INSS era que a assistida não tinha a idade mínima, e isso estava comprovado por documentos públicos idôneos, carteira de identidade, certidão de casamento, tudo comprovado por documento idôneo, né? O problema não era o requisito de renda, era a questão de idade mesmo. Eu acho que nesse caso caberia um dano moral, sim. Sim. Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre o assunto? Alguém tem alguma dúvida? Conhece alguém nessa situação e precisa de algum esclarecimento? Vamos aproveitar, doutor Marcelo, e esclarecer as dúvidas. Vamos aproveitar então, enquanto não entra a dúvida, vamos contar alguns casos curiosos de benefício assistencial, tá? O benefício foi negado na via administrativa, entramos na via judicial e a questão era para discutir o critério de renda familiar. No caso da minha cliente, o marido dela era um casal de idosos, o marido ganhava o benefício de um salário mínimo. O juiz mandou fazer a perícia social, investigar a casa da pessoa, vai lá, vai à assistente social, conversa, olha as despesas da família, tira foto do imóvel, estava tudo certo, tudo bem. Eu olhei, vi toda a situação, vi o laudo favorável, feito pela assistente social designada pela Justiça Federal, tudo certo. Daqui a pouco saiu a sentença de improcedência, eu me assustei, o que houve, né? Lá pelas tantas, na sentença, porque havia um veículo Palio estacionado ao lado do imóvel que indicava que a família tinha um bem de valor. Eu olhei aquilo, não conseguia ver a placa direito, não dava para ver, não aparecia toda a placa, não conseguia identificar. E disse assim, mas meu Deus do céu, o que houve? Nunca me falaram desse carro. Eu vi que a casa era bem pobre, ninguém tem pedido de ter carro, né? Mas para benefício assistencial não combinaria, de fato. Aí liguei para a família, disse assim, escuta, quem é que de vocês aí tem um Palio vermelho? Não, ninguém tem carro aqui, seus filhos não têm carro, no dia da ninguém, quem é que vocês receberam visita no dia que a assistente social teve aí? Ela disse, não recebi visita nenhuma. A única pessoa que veio aqui naquele dia que de fato foi a doutora que veio aqui fazer a perícia e tal, tá? E ela tava assim, aquilo encucado, né? Aí eu olhei dentro do laudo ali os dados da doutora, localizei o telefone dela, liguei para ela, para assistente social, né, na verdade. Tudo bom? Como é que vai a senhora? Tudo bem? Né? Com uma conversa. Me diz uma coisa, naquele dia, tinha alguma visita na casa? A senhora fez um laudo tão perfeito, é que o juiz indeferiu o benefício, assim, e saiu sentença agora porque tinha um Palio vermelho, que a senhora só me identificar se era de um vizinho, de quem era, não, era meu. A assistente social estacionou o carro do lado da casa e ao fazer as fotos da residência, o carro apareceu parcialmente. E aí o juiz, ao olhar o laudo, viu que a família era pobre, mas sim, mas tem um indício que não tem pobreza, tem um carro na casa. Aí ela me passou a placa do veículo, como já tinha sido prolatada a sentença, né? E acho que já tinha passado o prazo do desembarque de declaração, era juizado.
Eu tirei uma certidão no Detran do carro, né? Ela até me mandou uma foto do carro, de frente, de lado, ela mandou, né? Que aparecia bem a placa. E até tinha um adesivo no carro, que apareceu o mesmo adesivo na foto do laudo pericial. E aí eu fiz o recurso e disse, né? Não, só um pouquinho. O carro que aparece nas fotos é da assistente social. E aí eu até fiz uma questão assim, eu disse no meu recurso, né? Que bom, isso mostra a isenção da assistente social de uma certa forma, porque o juiz não conhece o carro dela. Né? Nem o juiz, nem a assessoria do juiz conhece o carro da assistente social. Então isso mostra que o laudo é bem isento, que eles não têm nenhuma relação, porque se o juiz soubesse, ele ia desconsiderar. Então, e aí, no fim das contas, quando eu fui para a turma recursal, eu pedi sustentação oral, mas eles me dispensaram a sustentação, que viu que era evidente que, né, havia um equívoco ali, e modificaram a sentença, concederam o benefício, pagaram todas as parcelas, certinho. Mas tem, assim, tem mais casos ali, mas vamos ver se entrou alguma pergunta ali. Esses casos a gente tem que listar aqui para um livro no futuro, se Deus quiser. A Não, Rosana. aí. A Rosana entrou há pouco. Boa noite, Rosana. Ela está fazendo uma pergunta aqui, ó. No caso de uma pessoa que aposentou por invalidez, né? Foi o nosso tema da semana passada. Teria direito a receber algum dinheiro residual, né? Eu estou imaginando que ela está falando aqui do que ela teria direito da DER para frente. No caso de uma pessoa que aposentou por invalidez. A pessoa fez o requerimento de aposentadoria por invalidez e teve ele de pronto concedido, em tese não tem nenhum residual, tá? Se foi concedido de pronto, assim, invalidez, o que às vezes pode acontecer, e a gente já descobriu em alguns casos, tá? Erros de cálculo, né? Tá? O benefício foi calculado errado, o salário da invalidez teria que ser maior, tá? O salário da invalidez teria que ser maior. Esse é um fato que já aconteceu aqui no escritório. E também pode acontecer o seguinte, doutor. Essa pessoa vem tentando várias vezes na via administrativa o benefício por incapacidade e não conseguindo. E lá pela quarta ou quinta vez conseguiu o benefício por incapacidade. E aí o que acontece? Você, às vezes, tendo a prova documental, você consegue retroagir os efeitos financeiros desse benefício para o primeiro requerimento feito lá atrás. Se você conseguir provar que havia essa incapacidade lá no primeiro requerimento, e isso não só para aposentadoria por invalidez, mas também para o auxílio-doença, você retroage os efeitos financeiros, você recebe os atrasados daquele primeiro requerimento. Recentemente, agora eu tive uma sentença que a pessoa teve indeferidos vários requerimentos e quando eu entrei pedindo desde o primeiro. Mencionei todos os 4 pedidos, né? Até como pedidos alternativos, subsidiários, mas eu queria o benefício por incapacidade, no caso era um auxílio-doença desde o primeiro. E a prova pericial comprovou que havia incapacidade desde 2018, 2017, na verdade, e a minha cliente teve sentença essa semana, ela vai receber os atrasados desde 2017. Excelente. Rosana, respondeu sua pergunta, sua dúvida? Se quiser, se não era bem isso, pode perguntar de novo. Sim. Estamos aqui para tentar esclarecer. Aí o Jesus está aqui revoltado novamente, né? O pobre não tem direito de ter um carro velho. É muito humilhante. Realmente, não é fácil. Não tem sido fácil. Né? Mas a gente não pode desistir por isso. Pessoal, alguém mais tem alguma questão, alguma dúvida? Não? Então, Marcelo, então... Deixa eu contar mais uma, então. Vamos contar mais uma, assim. Que Loas dá bastante caso pitoresco, tá? Porque como vai a perícia social na casa das famílias, eles tiram fotos, eles fazem entrevistas, dá bastante situação engraçada. Num outro laudo, o assistente social fez todos, outra vara federal, fez tudo certinho, fez o laudo, mandou. E aí o INSS bateu forte porque havia ali
O Ministério, não, o INSS na contestação e na impugnação ao laudo, olha, tem uma TV de mais de 40 polegadas na casa. Então isso indica que eles têm renda. E aí, eu fui perguntar até por curiosidade, porque eu acho que uma TV não seria um fato impeditivo para conceder um benefício, tá? E aí eu conversei com eles, uma filha do casal me ligou e disse assim, olha, mas doutor, nós compramos e demos de presente para o pai e para a mãe, inclusive a nota está em nome do meu irmão, e nós estamos pagando essa televisão em 12 vezes R$ 168. Eu disse, olha, me manda a nota fiscal. Ela me mandou a nota fiscal, mandou até o carnezinho junto. E a TV era nova mesmo, né? Apareceu bem na foto. E aí eu coloquei isso, olha, já me explicando, né? Tem uma televisão, sim. Foi um presente dos filhos. E cada filho, eles têm 5 filhos, cada filho está ajudando com uma parte, dá uma prestação de R$ 168. Para minha surpresa, veio a sentença improcedente, dizendo que se os filhos podiam comprar uma TV para os pais, podiam manter os pais. E aí eu fiz um recurso em cima de um seguinte fundamento. Olha, se os 5 se cotizassem e dessem R$ 168 por mês para os pais, eles não iam sobreviver. E aí também, quando eu fui para a turma recursal, pedi sustentação oral, que nessas matérias de fato, até para os colegas advogados, né? Quando você tem uma matéria de fato para discutir, você deve ir lá na turma recursal, ou deve ir ali no TRF, ou deve ir no Tribunal de Justiça. Se você tem uma matéria de fato para pontuar, como era o caso, né? Não estou discutindo o requisito legal, é o fato de os filhos terem dado uma TV para os pais e pagar em 12 vezes. Isso não significa que os filhos têm... Porque uma coisa é você cotizar os filhos para dividir R$ 168. Outra coisa é você cotizar os filhos para dividir R$ 1.045. Eu já tive benefício assistencial negado onde a família demonstrava capacidade econômica. Mas eu digo assim, casos pitorescos, porque os filhos deram uma TV de Natal para os pais, o benefício assistencial foi negado. E foi negado, né, em sentença inicialmente, depois a turma recursal avaliou bem a situação e, de fato, né, você tem que saber usar bem os argumentos. Não, tudo bem, os filhos podem ajudar? Podem. Mas uma coisa é eles dividirem R$ 168. Outra coisa é eles dividirem R$ 1.045. E mais, se eles puderem dar só R$ 168 por mês, o idoso não sobrevive. E eu que tinha uma visão romântica dos tribunais do Sul, começa a ficar pesaroso. Não, na verdade, assim, o que eu digo? As turmas recursais e o TRF aqui, eles são... Eles aceitam mais as teses desenvolvidas pelo Brasil todo, né? Mas, às vezes, o juiz de primeiro grau está mais inseguro em relação ao benefício, assim, e é bem comum, eu não sei como é que é em Minas Gerais, tá? Mas aqui é bem comum, às vezes, o juiz federal ele ser aprovado, mas antes disso ele participar de uma carreira pública federal. Ele já ter sido auditor na Previdência, ele já ter sido procurador do INSS. E aí, às vezes, vem com um cacuete da administração. E aqui, em direito previdenciário, inclusive no assistencial, tá? Em direito previdenciário, inclusive no assistencial, a gente tem que ter em voga, em mente, a hipossuficiência do segurado. Né? Que ele, de fato, ele está numa relação mais fraca. Por exemplo, aquela pessoa que foi lá e pediu um LOAS e já tinha direito a uma aposentadoria por idade, o servidor do INSS ele tem condições de ver isso na hora. Porque ao lançar os dados dele ali, é só consultar o CNIS. Se o CNIS demonstrar que tem mais de 180 contribuições,
ele, na verdade, ele teria a obrigação legal de conceder o melhor benefício. Tá? A obrigação legal de conceder o melhor benefício. Da mesma forma, um idoso que, de repente, vai lá pedir uma aposentadoria por invalidez. Tá? Ainda mais, né, agora, com a nova fórmula de cálculo, se o segurado, se o servidor, né, do INSS constatar que ele tem direito a uma aposentadoria por idade ou por tempo, que lhe dá uma renda melhor, ele tem que conceder. E até numa aposentadoria especial que foi concedida há poucos dias, doutor José Fernando, o INSS veio a decisão judicial do TRF determinando a implantação da aposentadoria especial. E o INSS, o servidor muito diligente, a gente não pode só falar mal da Previdência ou do servidor do INSS, eu nunca falo, mas a gente tem que elogiar também quando a situação vem, né? O servidor do INSS foi fazer a aposentadoria dele especial e viu que se convertesse todos os tempos, dava para ele se aposentar por tempo de contribuição pela regra de pontuação. Ou seja, concede igual com a mesma média, com a mesma integralidade, com a mesma renda, e o segurado não precisa discutir se tem que se afastar da atividade ou não. Sim. Então, assim, ó, é dever do servidor conceder o melhor benefício ao segurado. Seja ele assistencial, seja ele por invalidez, seja ele por idade. Porque o segurado não sabe, ele quer um benefício. E agora, com essa função de que daqui a pouco tu manda foto dos documentos pelo celular, o que aconteceu? Sábado mesmo, agora, no grupo de estudos, surgiu um caso interessante. O segurado foi fazer o seu benefício lá de auxílio-doença, ele mesmo fez, tinha que mandar as fotos dos atestados, e no meio do processo lá, que a colega foi fazer judicial, no meio do processo ela achou fotos da família dele. Porque na hora de juntar, anexar a foto do atestado, ele anexou também outras fotos que estavam no celular. A gente até brincou, graças a Deus, nada comprometedor. Mas e aí, nesse tamanho desse Brasilzão, na quantidade de gente fazendo isso pelo celular, será que não aconteceu isso? De mandar foto comprometedoras? Porque o segurado não sabe. O segurado não sabe ainda, não só lidar com o processo eletrônico em si, mas também com o próprio equipamento, o próprio aparelho que está na mão dele. Com a tecnologia em geral, né? As pessoas têm... Nós aqui vamos descobrindo as coisas aos pouquinhos também, né, doutor? Hoje mesmo descobrimos que não precisamos mais tirar os comentários da tela. Mas é isso. Bom, doutor Marcelo, nosso tempo que se esvaindo. Mas assim, eu queria só registrar aqui isso que o senhor colocou agora há pouco, o senhor pontuou. Na verdade, existem excelentes juízes, excelentes servidores do judiciário, né? Existem excelentes funcionários no próprio INSS, a gente tem que admitir, né? Nós estamos aqui para criticar, mas para elogiar também, né? Então, existem... Aí de Minas Gerais, que eu sou fã dela, é juíza federal, tá? Ela é de Minas Gerais, se não me engano, ela é de Juiz de Fora. E ela já está aposentada. Maria Helena, Carreira Alvino Ribeiro. Eu tenho livros autografados por ela, estou esperando só um evento para autografar o próximo. Ela é unanimidade no Brasil inteiro, né? Sou fã dela. Fora de série. Fora de série e sabe tudo de aposentadoria especial. Mas eu só queria registrar isso aqui, foi muito bem lembrado pelo senhor, existem sim, né? Bons funcionários, boas decisões, e para aquelas não tão boas, existem os advogados previdenciários para combatê-las. Exatamente. Né? Esse é o nosso papel. Eu queria agradecer ao senhor mais uma vez, tá? Deixar registrado aqui o meu agradecimento a todos que passaram por aqui, desejar uma excelente semana para todos, uma excelente semana para o senhor, e estaremos de volta no próximo domingo, se Deus quiser. Deixa o senhor encerrar. Então, acho que temos um minutinho ou mais, acho, né? Tem mais um minutinho. Então, eu vou trazer uma poesia de Bastos Tigre sobre envelhecer. Entra pela velhice com cuidado, pé ante pé, sem provocar rumores.
que despertem lembranças do passado, sonhos de glória, ilusões de amores. Do que tiveres no pomar plantado, apanha os frutos e recolhe as flores. Mas lavra ainda e planta o teu eirado, que outros virão colher quando te fores. Não te seja a velhice enfermidade. Alimenta no espírito a saúde. Luta contra as tibiezas da vontade, que a neve caia, o teu redor não mude. Mantém-te jovem, pouco importa a idade. Tem cada idade a sua juventude. Que maravilha. Esse é um poema de Bastos Tigre, que a minha avó presenteou meu pai com um quadro. Minha avó materna me presenteou meu pai com um quadro já faz uns 40 anos. Eu tenho esse quadro lá no escritório. Eu queria muito ter feito esse poema semana passada, mas eu não me lembrei dele. Hoje eu lembrei. Mas veio em boa hora, muito bom. E como dizia o outro poeta, envelhecer. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Tá? Então, Marcelo, um grande abraço para o senhor, muito obrigado. Tá? E até domingo que vem, se Deus quiser. Né? Que Deus nos permita. Grande abraço a todos, até o próximo domingo e fiquem com Deus. Um abraço.